O que diz Marcos 15? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu. De modo que Pilatos ficou impressionado, e por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilato. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que tipo de crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo, dizendo: saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe a adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividiram as roupas dele, lançando sortes para saber o que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, assim como constava a inscrição de acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que constrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se a ti mesmo e desça da cruz. Da mesma forma, os reis dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele dentre si. Salvou a outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles então correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse, dizendo: deixe-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. A gente tem 3 cenários aqui e eu quero falar sobre o primeiro deles. O primeiro é a sexta-feira da paixão. É o dia em que Jesus é crucificado. É o dia em que ele leva sobre si os meus pecados e os seus. É o dia em que ele recebe sobre si a minha sentença e a sua. O que acontece na crucificação nada mais é do que o milagre da substituição.
O puro foi feito impuro, o abençoado foi feito maldito, o livre foi feito escravo. O Criador recebeu o pecado da sua criação. Eu preciso compartilhar isso quase que de forma didática, porque muitas vezes a gente acredita e ouve sobre a ressurreição e sobre a crucificação, mas não entende o porquê precisava ser feito da forma que foi. Quando Jesus ele está prestes a ser entregue, existe um momento na história que é muito simbólico. A Bíblia diz que Jesus ele é tomado de uma angústia mortal. Ele vive o que, segundo os médicos, é o maior nível de estresse que o corpo humano consegue suportar antes do sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, tem sangue saindo dos seus poros. Jesus está no jardim, ele faz um pedido para o Pai. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus está diante de um cálice, e muita gente acha que o temor de Jesus está ligado à dor que ele vai enfrentar, à vergonha que ele vai enfrentar. Só que tempos depois a gente vê outros discípulos sendo crucificados também, alguns de cabeça para baixo, outros numa cruz em formato de X. Discípulos foram decapitados, alguns foram apedrejados. Então não dá para a gente acreditar que Jesus tem um temor maior do que os discípulos que foram mortos, inspirados por ele. Aquele cálice, irmão, não representava dor, aquele cálice representava separação. João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no princípio da criação, Jesus estava em Gênesis. O haja de Deus no princípio não foi para estabelecer a luz do sol, porque quando Deus diz haja luz, a Bíblia diz que no primeiro momento houve luz que dissipou as trevas. Mas a Bíblia diz que dias depois, quando Deus estabelece o sol, a luz, os luminares, houve separação entre o dia e a noite. A luz que invade a terra no primeiro momento não era a luz do sol, era Jesus, a luz dos homens. O haja de Deus convida o Filho para a criação desde o princípio. Ele estava no princípio, ele estava no jardim, ele estava no deserto, ele estava durante toda a história. Então, quando Jesus vê aquele cálice, ele vê algo que nunca havia acontecido na história, desde a eternidade passada até aquele momento. Pela primeira vez, o Filho deixaria de ser filho e deixaria de ter acesso ao Pai. É por isso que em toda a história bíblica a gente vê ele chamando Deus de Pai. Dizem que ele é bom, ele fala: não, bom é o Pai. Ele fala: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Mas quando ele está na cruz, pela primeira vez a gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando Jesus recebe o meu pecado e o seu, isso gera afastamento entre ele e o Pai pela primeira vez. O temor de Jesus não era na cruz ou na dor, o temor de Jesus era de não ser um com o Pai pela primeira vez. Irmão, João 3,16 é a maior declaração de amor que a gente já leu. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu único filho. Eu gosto de dizer na versão atualizada dos incendiários que porque Deus amou você de tal maneira que ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Então o Filho de Deus se torna pecado para que todos os pecadores pudessem ser feitos filhos de Deus. Naquela cruz algo acontece, e é muito mais poderoso do que a morte do homem Jesus. Naquela cruz, o nosso pecado foi transferido para ele, a nossa escrita de dívida foi paga. Naquela cruz houve uma substituição. Ele tomou o meu lugar, aquela cruz era minha, aquela coroa de espinhos era minha, aquela humilhação era minha. Então ele paga o preço. Por que Deus não poupa Jesus da sentença, como fez com Abraão? A gente vê Abraão recebendo de Deus um pedido: Abraão, me dá o seu único filho, aquele a quem você ama. Já é um simbolismo que aponta para aquilo que vai acontecer com o único filho de Deus, aquele a quem Deus ama. Abraão então pega o seu filho, leva como sacrifício, e quando chega próximo de sacrificar, Deus fala: basta, não precisa. Eu já vi que eu tenho o seu coração.